Bem, pessoal, nesta semana vamos falar um pouquinho sobre o diagrama de blocos, que é uma forma diferente de você representar os algoritmos. E você já deve ter observado no livro texto, nós temos algumas figuras. Essas figuras são representadas com esses diagramas, né? O início, ele tanto serve, o diagrama do início, ele tanto serve como início, para representar o início, como para representar o fim, tá, do algoritmo. Aí temos dados de entrada, dados de saída, ou seja, saída de tudo aquilo que é exibido no vídeo, tudo aquilo que o usuário vai visualizar, tá? Tanto faz uma mensagem, ou lá mundo, ou o resultado de uma operação, enfim, tudo isso é saída. O processamento, que é a forma do retângulo, e o processo de decisão, que ele serve tanto para a estrutura de decisão, né, quanto para a estrutura de repetição, porque ele vai passar por uma análise, ou seja, é, uma análise condicional, onde o algoritmo ele vai analisar aquela condição e a partir do resultado dessa análise ele vai executar ou não uma outra instrução, tá certo? Então, é por isso que ele serve tanto para o processo de decisão quanto para a de repetição. E aqui nós temos outras figuras também que podem ser utilizadas no diagrama de blocos. Beleza? Bem, pessoal, um fato importante, assim, algo que é fundamental na criação de um diagrama de blocos é a organização desses diagramas. Ou seja, não adianta você chegar e fazer um algoritmo seguindo as setas na direção correta, assim, tudo interligando com o próximo diagrama. Ou seja, do início eu vou para a entrada, depois vou para o processamento, aí tem a saída e tal, enfim. Não adianta você colocar as setas apontando para aquela direção, sendo que o seu diagrama ele está assim uma bagunça, né? Uma parte aqui em cima, o início está no meio, depois vai para o lado, depois desce, depois sobe, tá? Então você percebe que aqui ao lado nós temos o mesmo algoritmo, só que de uma forma que bem mais organizada, ou seja, o correto é colocar ele na ordem sempre de cima para baixo, né? Indo somente para a esquerda ou para a direita, quando houver é, uma estrutura de decisão ou de repetição, tá certo? Bem, alguns operadores que nós vamos utilizar nessa estrutura, novas estruturas, são os operadores aritméticos, como somar, subtrair, multiplicar, dividir, enfim, esses três os últimos aqui já não são tão bem conhecidos de vocês, mas vão ser, claro, com certeza, vamos fazer muitos exercícios utilizando eles, que é o resto da divisão, utilizando o operador mod, ou seja, quando você coloca dois números aqui, um na frente e a palavra mod e depois o próximo valor, você quer dizer assim, quanto é o resto da divisão entre o A e o B. Um exemplo prático, temos 5 mod 2. Logo, então, 5 dividido por 2 dá 2, sobrou 1. Então, o resultado dessa operação, 5 mod 2 é igual a 1. Tá? Então, às vezes muita gente se confunde nesse resultado, que às vezes eles colocam 5 mod 2 e querem que o resultado apareça 2. Né? Mas aí você vai utilizar já o operador da divisão. O da potenciação é para elevar um número a um valor. Então você usa esse acento. Então, por exemplo, A elevado a 2. Então fica A acento circunflexo e o valor a qual você queira elevar os valores. Tá certo? E para atribuir um valor a uma variável, você utiliza então essa setinha aí para a esquerda. Falou? Vamos lá, algumas estruturas, alguns exemplos aqui de estrutura de programação utilizando o diagrama de bloco. Por exemplo, nós temos a estrutura sequencial, que ela segue uma estrutura sequencial de cima para baixo. Tá? Não existe dobra nem para a esquerda nem para a direita, porque ela é sequencial. A condicional, já quando houve uma análise de uma condição, e aí a partir da análise desse resultado, dessa condição, ou você executa uma outra tarefa ou segue em frente. Como por exemplo, o exemplo do algoritmo para atravessar a rua, que você
ao atravessar a rua, você olha para a esquerda ou olha para a direita. Se vier um carro, você para. Parar é uma instrução. Então você vai executar uma instrução. Se não vier, você continua o seu destino. Tá? Então, essa é o algoritmo condicional, tá? De decisão. Também nós temos os algoritmos de repetição, a estrutura de repetição, que é o para, o repita e enquanto. O para, ele é uma sequência já pré-definida, quantas vezes aquele trecho de código vai ser repetido. O enquanto, ele também vai repetir aquele trecho de código, mas ele vai executar primeiro e fazer uma análise no final. Por isso que o losango está no final. Aí ele, dependendo dessa análise, pode ser que ele volte a executar essa instrução novamente ou não. Já o enquanto, ele faz o contrário. Ele faz a análise e a partir da análise ele pode executar essa instrução ou não. Tá certo? Então vamos ver mais detalhes sobre a estrutura de repetição e de decisão, tá, condicional, nas próximas semanas. Por enquanto, o que é interessante para a gente agora é só a estrutura sequencial. Nós temos aqui um exemplo de estrutura sequencial. O problema diz assim: dada a distância entre dois pontos no plano cartesiano, informe a distância entre eles. Ou seja, eu tenho aqui um cartesiano no eixo x e y, onde y é igual a 2 e y2 é igual a 5. E já no eixo x, x é igual a 3, x1 é igual a 3 e x2 é igual a 7. Então, a minha distância entre x1 e x2 eu vou chamar de A, tá? E a distância entre y1 e y2 eu vou chamar de B. Assim, então, eu tenho aqui A e B. A distância que eu quero encontrar é a distância entre o ponto P1 e o P2, tá? Entre esses dois pontos do cartesiano, ou seja, a letra C. Então, segundo o teorema de Pitágoras, como nós temos aqui um triângulo, para calcular essa distância você vai utilizar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para encontrar o valor de A, eu tenho que subtrair x2 menos o x1, que é essa distância aqui. A mesma coisa aqui no y. Para encontrar o valor de B, eu tenho que subtrair y2 menos y1. Então, aqui nós temos os dados de entradas, x1, x2, y1, y2. Vou atribuir o valor a A. Estou atribuindo aqui usando esse sinal, x2 menos x1. E o valor de B, y2 menos y1. Agora, a variável C, eu vou atribuir ela o resultado dessa operação, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí eu retorno aqui então o C. Vou mostrar o resultado. Muito simples, não é? Vamos aqui um outro exemplo agora, utilizando uma estrutura de decisão. Ou seja, lembra da atividade da massa corpórea, do IMC, onde você tinha o início, peso, né? O peso como entrada, a altura como entrada, e calculava aqui a massa corpórea e dá o resultado. Só que aqui nós temos outro detalhe. Nós queremos saber se a pessoa está acima do peso ou não, ou superior a 30, né? Então nós pegamos aqui esse resultado e calculamos aqui. Ó, perceba que nós temos aqui um processo de condição. Então a condição diz: se tem uma condição IMS for maior que 30, se for verdadeiro, ele está acima do peso. Se for falso, tá? Então ele está normal. Então, se essa condição aqui, ela pode ser verdadeira ou falsa. Se for falso para cá, se verdadeiro para cá, tá? Esses resultados, na verdade, só vai aparecer um desses resultados. Vai depender da análise dessa condição aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Dê uma lida no material complementar que eu postei lá no ambiente, tá? E tente fazer essa atividade. Ela não é avaliativa, mas porém vai ajudar vocês na avaliação, tá tranquilo? Então é isso aí, um abraço e até mais.